Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de química, ok? Hoje nós vamos ver um pouco sobre a estrutura atômica, como é que o átomo está organizado. Nas nossas últimas aulas a gente viu um pouco sobre a evolução, começou lá com Dalton, passou por Thomson, Rutherford, Bohr e Summerfield. Aí o que foi descoberto? As partículas subatômicas, o que está presente no meu átomo, como é que ele é formado, ok? Então a gente vai ver agora como é que a gente faz para representar esse átomo, certo? Então vamos lá. Primeiro, as partículas subatômicas, elas foram descobertas no longo da evolução. O elétron foi descoberto por Thomson em 1897. Aí o próton, que também faz parte do nosso átomo, foi descoberto em 1886 por Goldstein. E Rutherford coloca o próton no seu modelo atômico. E o nêutron, que foi descoberto em 1932 por Chadwick. Ok? A estrutura do átomo, nós temos a divisão em duas regiões, que é o núcleo e a eletrosfera. Essa divisão foi estabelecida por Rutherford. Então, Rutherford dividiu o átomo em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Modelo atômico de Rutherford, lembrando para vocês que era o modelo do sistema planetário. Ok? Fez experimentozinho da lâmina de ouro, a maior parte da radiação atravessou sem sofrer desvios. Ok? Aí ele vem elaborar o modelo atômico dele. Então, no núcleo do átomo, o que é que a gente tem? No núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, que é aquela região que está ao redor do núcleo, nós temos os elétrons. Os prótons têm carga positiva, o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O nêutron é aquela partícula que não tem carga. E o elétron tem a carga negativa, ok? Então, a carga relativa do próton é a carga mais 1. O nêutron, como não tem carga, carga 0. E na eletrosfera, onde estão os elétrons, que tem aquela carga negativa que foi estabelecida por Thomson lá no experimentozinho do tubo de raios catódicos. Ok? Em relação à massa, quem é que tem massa? A massa está presente no nosso núcleo. Ok? Rutherford disse... Rutherford, na sua definição de modelo atômico, ele disse que o núcleo do átomo é muito denso. Disse que a maior parte da massa do átomo está presente no núcleo. Então, no núcleo tem um próton e nêutron. Então, a massa relativa do próton é 1, a massa do nêutron 1, e o elétron, que tem praticamente massa 0, 1 dividido por 1840. Ok? Então, quem é que tem massa? Próton e nêutron. Próton e nêutron estão presentes no núcleo do nosso átomo. Agora vamos lá. Conceitos fundamentais de átomo. Olha essa animação aí preparada para vocês. Ok? Nessa animação eu tenho as três partículas fundamentais, partículas subatômicas. Os prótons, carga positiva, tá aí a cor do próton, que é esse alaranjado, carga positiva. O nêutron, que não tem carga, ok? Que é essa cor cinza. E ao redor do núcleo eu tenho os elétrons, representados por essa bolinha azul, com a carga negativa. Então vamos observar esse átomo. Eu tenho quantos elétrons? A gente consegue contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 elétrons nessa estrutura. Quantos prótons positivos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons também, ok? E nêutrons eu tenho cinza. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 nêutrons. Então, a gente consegue ver o quê? Eu tenho o núcleo do átomo, com os prótons e os nêutrons, e ao redor do núcleo eu tenho os elétrons na eletrosfera. Esse átomo, galera, é o átomo de carbono, elemento químico carbono, que a gente representa pelo símbolo C. Mas vamos lá. Primeira definição, número atômico. O que é um número atômico? É o número do átomo. É uma identidade. Igual a gente, cada um tem um número na identidade. Então, a identidade do elemento químico é o número atômico que a gente representa pela letra Z. Ok? E esse número atômico, ele vem me informar quantos prótons tem no meu átomo. Ok? Então, aí, o que é que eu tenho? Aí eu tenho um total de 6 prótons. Se eu tenho 6 prótons, então o número atômico do elemento carbono é 6, porque ele tem 6 prótons, e número atômico é a mesma coisa que número de prótons, ok? Então,
confirma a definição que a gente acabou de falar. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Está presente onde? No núcleo do meu átomo. Olha quantos prótons tem. Ele tem 6. Quantos elétrons ele também tem? 6. Então, isso é uma definição que a gente vai já comentar. Vamos lá. Agora, a massa. A gente falou no começo da aula. A massa do átomo está representada onde? A massa está representada no núcleo. E no núcleo, o que é que eu tenho? No núcleo eu tenho prótons e tenho também nêutrons. Ok? Então, a massa do meu átomo vai ser a soma dos prótons mais os nêutrons. Ok? Então, a massa desse elemento químico aí dá no total de 14. Por quê? Porque eu tenho 6 prótons, que são esses de carga positiva, e eu tenho 8 nêutrons, que é esse cinza que não tem carga, ok? E a gente representa a massa lá em cima. Então, lá embaixo eu tenho o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, e lá em cima eu tenho a massa do meu elemento químico, ok? Como é, Renato? A gente representa o número de nêutrons. O número de nêutrons, galera, ele não tem necessidade de ser representado. Mas se você quiser colocar, está resolvendo uma questão de estrutura atômica e quer representar o número de nêutrons, você pode colocar nessa lateralzinha e lá embaixo, ok? E como é que a gente faz a soma do número de nêutrons? É o lá de cima, que é a massa. A massa é prótons mais nêutrons, e lá embaixo eu tenho prótons. Então eu pego de cima, diminuo pelo de baixo, aí eu acho o número de nêutrons que a gente pode representar aí na lateral. Tranquilo? Continuando. Algumas informações importantes, ok? Então aqui a gente tem que ter um pouco de atenção. Vamos lá. Um átomo neutro. O que é um átomo neutro? Um átomo neutro é aquele que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Viram o exemplo anterior? Eu tinha 6 prótons e eu tinha 6 elétrons. Então, esse átomo está neutro. Ok? E quando é que eu tenho um íon? Os famosos íons. É quando o átomo perdeu ou quando ele ganhou algum elétron. Ok? Por quê? Porque ele não pode perder nem próton e nem perde nêutron. Ele perde o que está na minha eletrosfera. E na minha eletrosfera eu tenho os elétrons. Olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Aí eu tenho o elemento químico sódio. Olha o número de prótons lá embaixo, 11. A massa lá em cima, 23. Ok? Então agora a gente vai representar. Quantos prótons tem? Ele tem em total 11 prótons. E os prótons não são as cargas positivas? Então a gente vai colocar agora 11 cargas positivas. Ok? Então aí eu tenho todas as cargas positivas que tem no meu átomo. Ele está neutro? Tá, como é que a gente sabe? Não tenho nenhuma carga sendo representada. A carga, ela fica representada aqui, que eu vou mostrar a vocês como é que fica, ok? Então, ele tem 11 prótons e ele também tem 11 elétrons, que são 11 cargas negativas, ok? Então, esse átomo, ele está no estado neutro, ok? Mas se eu falar, ele perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, então ele está perdendo uma carga negativa. Então, uma negativa saiu. O que acontece? Ele tem uma carga positiva a mais. Se ele tem uma carga positiva a mais, então como é que a gente vai representar esse íon nesse modelo? Com mais lá em cima. O que é que significa esse mais lá em cima? Significa dizer que ele tem um próton a mais do que elétron. Então, quando eu tenho o mais lá em cima, significa dizer que ele perdeu o elétron. Então, quando perde elétron, lá em cima, a carga é positiva, ok? Então, agora a gente tem outro exemplo. O oxigênio, número atômico 8 e a massa 16. Bora representar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas positivas. Negativas também. Então, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O átomo neutro, ok? Agora eu vou dizer que esse oxigênio ganhou 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, o que acontece? Ele vai ganhar 2 cargas negativas, ok? Então, ele aumenta 2 cargas negativas. Então, esse átomo, né, que agora não está mais neutro, ele agora é um íon, ele tem 2 elétrons a mais. Como é que a gente representa? Se ele tem 2 elétrons a mais, então esse daí é o átomo neutro. Como ele ganhou 2, então lá em cima ele vai ficar 2 menos. 2 menos significa dizer o quê? Que ele ganhou 2 elétrons, ok? Os íons possuem nomes.
os íons de carga positiva e os íons de carga negativa. Os íons de carga positiva são chamados de cátions, ok? E os de carga negativa são chamados de ânions. Olha o bizu para vocês. Cátion, olha aqui. Cátion, eu tenho o T, que lembra o sinal de mais. Então, o T lembrando o sinal de mais. Então, quando for positivo, ele é um cátion. E o ânion, olha o que é que eu tenho bem aqui. N de negativo. Então, os ânions são negativos, ok? Cátion, íon positivo. Ânion, íon negativo, ok? Representaçãozinha básica, ok? Eu tenho um elemento químico X, o Z, número atômico, ok? O número atômico é sempre lá embaixo e à esquerda. E lá em cima a gente tem a massa, ok? A massa pode ser na direita ou na esquerda. Pode ter essas duas estruturas aqui. Então, a massa, que é o A, é a soma do número atômico mais o número de nêutrons, ok? Ou o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, eu tenho um elemento químico potássio, a massa dele lá em cima, 39, e o número de prótons dele, 19. Agora, vamos praticar, ok? Questãozinha simples, só para a gente identificar essas partículas fundamentais. Então, o primeiro elemento, eu tenho o cloro, ok? Z, número atômico dele é o que está lá embaixo, então é 17. Massa é o que está lá em cima, então 35. Quantos prótons o cloro tem? Próton, mesma coisa que número atômico, então o total 17. Número de nêutrons, Renato, como é que a gente faz? É o de cima menos o de baixo, então 35 menos 17, que dá no total 18. Quantos elétrons ele tem? Tem alguma carga? Não. Se não tem carga, então o número de elétrons é o mesmo número de prótons, ok? Que dá no total 17. Agora já tem outro elemento, que é o ferro, ok? Se a gente vê, ele é um cátion, que ele tem a carga positiva. Vamos lá. Número atômico dele, de baixo, 26. Massa, lá de cima, 56. Quantos prótons? Prótons é a mesma coisa que número atômico, 26. Nêutron, como é que faz? Nêutron é o de cima menos o de baixo. Então, eu tenho 56 menos 26, que dá no total 30. E elétron? A elétron é diferente. O que a gente tem que prestar atenção? Ele tem uma carga 3+. Se tem a carga 3+, significa dizer que ele perdeu 3 elétrons, ok? Se não tivesse a carga 3+, ele teria 26. Mas como apareceu 3+, então ele perdeu 3. Então, ele não tem 26. Então, ele tem 23 elétrons, ok? E o último elemento, nós temos o enxofre, ele é um ânion, 2-, ok? Então, bora prestar atenção. Número atômico, 16. Massa, lá de cima, 32. Quantos prótons? 16, que é a mesma coisa que número atômico. Quantos nêutrons? De cima menos o de baixo, 32 menos 16, que dá no total 16. E quantos elétrons? Se não tivesse esse 2-, ele teria 16. Mas o que é que significa 2-? Que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, então ele vai ter no total 18 elétrons. Tranquilo? Perfeito? De boa. Bora lá. Semelhança. Nós temos vários elementos químicos que têm algumas coisas em comum. Seja o número de prótons, o número de elétrons, o número de nêutrons ou a massa. O que nós chamamos de semelhança na composição. Se o número de prótons for igual, eles são chamados de isótopos, ok? O P de próton. Se o número de nêutrons for igual, eu tenho os isótonos, mesmo número de nêutrons. Se a massa for igual, eu tenho os isóbaros, o Azinho de massa. E se os elétrons forem igual, a mesma quantidade de elétrons, eles são isoeletrônicos. Olha o exemplo mais simples e mais famoso. Nós temos os isótopos do hidrogênio. Quais são os isótopos? O prótio, o deutério e o trítio. O que é que significa isótopos? Que tem o mesmo número de prótons. E quantos prótons tem o hidrogênio? 1, ok? Então, o prótion só tem um próton. O deutério tem um próton, mas agora ele tem um nêutron. E o trítio também tem um próton, só que ele tem 2 nêutrons. Tranquilo? Então, aqui eu tenho os isótopos do hidrogênio. Prótio, o deutério e o trítio. Bora só simplificar para a gente resumir o que eu acabei de falar. Eu tenho esses dois elementos, o urânio 92,
Olha a diferença deles, a massa. O primeiro é 235 e o outro é 237. Então, o número de prótons dele é igual. Os elétrons também é igual. Ok? Nêutron, se a gente pegar o de cima menos o de baixo, a quantidade é diferente e a massa também é diferente. Então, como o número de prótons é igual, eles são chamados de isótopos. Ok? Esse outro exemplo, eu tenho o cálcio e o argônio. Já conseguimos ver só pela estrutura que a massa deles é igual. O número atômico é diferente, ok? Então, eu tenho 20 prótons e 18 prótons. O número de elétrons também é diferente. O número de nêutrons, diferente também, que é o de cima menos o de baixo. Mas a massa é igual. Quando a massa é igual, eles são isóbaros, ok? E aqui eu tenho o fósforo, 15, e eu tenho o enxofre, 16. Não conseguimos ver, só observando, que não tem nenhuma semelhança, não tem nada igual. Agora vai. Prótons, esse 15 e esse 16. Elétrons, esse 15 e esse também 16. Não tem nada igual. Mas os nêutrons, olha aí. 31 menos 15, 16. 32 menos 16, 16 também. Ok? E a massa é diferente. Então aqui eu tenho isótonos. Olha esse outro exemplo aí. Só observando, consegue identificar alguma semelhança? O número de prótons é diferente do primeiro, que é o sódio, 11, o outro, o oxigênio, 8, e o neônio, 10. Não tem nada igual, ok? Massa. A massa do primeiro, 23, o do outro, 16, e do último, 20. Não tem nada igual, ok? Nêutron, de cima menos o de baixo. 23 menos 11 dá 12. 16 menos 8, 8. 20 menos 10, 10. O número de nêutrons também não é igual. Mas olha o que é que acontece. O primeiro e o segundo, eles têm carga. Se ele tem carga, então eles são íons. Se eles são íons, o número de elétrons é diferente. Então aqui eu tenho 11 menos 1, 10 elétrons. 8 mais 2, 10 elétrons. E aqui, 10 elétrons. Então esses três, eles são isoeletrônicos porque apresentam o mesmo número de elétrons. Praticar, ok? Questãozinha do vestibular IFCE 2016. Íon é uma espécie química carregada eletricamente, resultado da perda ou do ganho de elétrons. Supondo que o íon W possua uma carga 3+, e 16 elétrons, e o número de nêutrons seja igual ao número de prótons. Olha, informação importante. O número de massa desse elemento químico corresponde a... Bora lá. Elemento químico W. Tá aí, íon W. Carga 3+. 16 elétrons. Galera, se ele tem 16 elétrons, então lá embaixo é 16. Se eu colocar um 16 aqui, 16 com 3 mais vai dar 13. Aí não dá. Então ele tem 16 elétrons. Então qual é o número que vai estar lá embaixo? Lá embaixo tem que dar o 19. Porque 19 com 3 mais 16. Aí fecha o que a questão diz, 16 elétrons. A questão também fala que o número de nêutrons é igual ao número de prótons. Então, se eu tenho 19 prótons, eu vou ter também 19 nêutrons. Então, a gente coloca o 19 aí, ok? Aí a questão pede a massa. A massa o que é? A massa é a soma de prótons com o número de nêutrons. Então, 19 mais 19, 38. Então, a massa desse elemento é 38. Resposta da primeira, item A. Mais uma. IFCE, agora 2011. Considerando um átomo, falou qual é o átomo? Não, então pode ser átomo qualquer. A gente representa por X, um átomo qualquer. Número atômico é 11. Então lá embaixo eu vou colocar 11. Ele forma um cátion monovalente. Cátion, a carga é positiva. Monovalente, porque só tem uma valência. Então ele é um cátion mais 1. Ok? Ou 1 mais. A partir de reações químicas que apresenta 12 nêutrons. Então, nêutron lá embaixo a gente coloca 12. A massa dele, como é? É o 11, que é o número de prótons, mais o 12, que é o número de nêutrons, que dá no total 23. Ok? A questão pede o número de elétrons, prótons e massa. Quantos elétrons ele tem, galera? Conseguimos ver, ó. 11, perdeu 1. Então, ele tem 10. 10 elétrons. Eliminamos o item A. Próton é o mesmo que número atômico, então é 11. E a massa que a gente calculou é 23. Então eu tenho 10, 11 e 23, resultado da nossa segunda questão. Ok?
Galera, finalizamos aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, manda lá no chat, ok? Que a gente vai estar online para esclarecer as dúvidas de vocês. Tranquilo? Beijão para todos vocês. Até a nossa próxima aula.